Olá, alunos. Eu sou o professor Marlos, de Sociologia, e hoje nós vamos ver o surgimento dessa ciência social e como que ela se localiza dentro desse tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico. Para isso, primeiro, nós vamos ver as diferentes formas de conhecimento, né? Então, vamos lá para a nossa primeira cartela. Existem diferentes formas de conhecimento para além do conhecimento científico, né? Nós temos aí, vocês estão vendo, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento do senso comum e o próprio conhecimento científico, né? Qual que é a diferença entre eles? O conhecimento religioso, ele é fundamentado na crença em deuses ou em um Deus, ou mesmo em um livro sagrado. Esse tipo de conhecimento tem como característica os dogmas, ou seja, é um tipo de conhecimento que ele não é posto em questão. As pessoas têm esse conhecimento, eles utilizam, instrumentalizam esse conhecimento na vida prática, mas não questionam, né? Ele é bem diferente do conhecimento científico. Em seguida, aí, nós temos o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico tem como característica, ele já apresenta algumas características, melhor dizendo, do conhecimento científico, que é o pensamento racional, a lógica para justificar e sistematizar conhecimentos, né? Mas ele ainda não é um conhecimento científico. Por que ele ainda não é um conhecimento científico? Porque ele ainda não possui a metodologia científica, né? O que é a metodologia científica? Nós vamos ver mais adiante, mas ele já vai dar a base aí para o conhecimento científico. Em seguida, nós temos aí o conhecimento do senso comum, que é um tipo de conhecimento que ele é fundamentado na experiência que nos é transmitido de geração para geração. Infelizmente, o conhecimento do senso comum, muitas das vezes, ele é menosprezado em relação a outros tipos de conhecimento, como o conhecimento científico, por exemplo, né? Quem nunca ouviu falar, mas isso daí é só senso comum, né? Como se o conhecimento científico guardasse para ele um tipo de verdade. É lógico que o conhecimento científico se diferencia e muito e tem sua aplicação prática. Mas o conhecimento do senso comum, ele pode ser ligado a um tipo de saber tradicional que é importante, né? E muitas vezes ligado a práticas econômicas, como a pesca, a agricultura. Então, todos esses tipos de conhecimento têm os seus lugares e sua aplicação. Eles não precisam necessariamente, muitas vezes eles vão ir de encontro, mas eles não precisam necessariamente estar brigando entre si, embora isso possa acontecer. Por último aí, nós temos o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele, como eu já disse anteriormente, ele tem uma base ali ligada ao conhecimento filosófico, ou seja, ele apresenta já um pensamento que é racional e uma lógica para sistematizar o conhecimento, mas o conhecimento científico soma-se a isso a um método de investigação, né? Então, o conhecimento científico, ele precisa organizar um método de investigação e de experimentação de suas hipóteses, né? E isso vai ser levado inicialmente para as ciências sociais, né? E que ela ali vai brigar vai desenvolver, né? E brigar com metodologias diferentes e vai criar suas características de uma série de conhecimentos e de metodologias específicas para a investigação da realidade social, tá bom? Então, vamos dar uma olhada em qual contexto surge essa ciência que nós chamamos de sociologia. Vamos lá. A sociologia, ela surge dentro de um contexto específico. Nós costumamos dizer que a sociologia, ela é uma ciência da modernidade. Ou seja, é só nesse momento histórico que aparece esse tipo de conhecimento científico que busca a investigação da realidade social. Quer dizer que antes, outras sociedades, em outros momentos históricos, não havia a preocupação de desenvolver um conhecimento
ligado à realidade social? É claro que existia, sim. O que eu estou dizendo aqui é que o conhecimento específico, o conhecimento científico da sociologia só surge nesse momento. Por quê? Porque nesse momento o conhecimento científico ele passa a ser não é que seja supervalorizado, né? Mas ele passa a ser desejável como um tipo de conhecimento com mais valor do que outros. Esse tipo de entendimento entre os conhecimentos hoje já foi abandonado. Nós não vemos mais de maneira hierarquizada o conhecimento científico sendo superior do que, por exemplo, o conhecimento do senso comum ou o conhecimento religioso. A ideia é que a gente entenda esses conhecimentos que eles funcionam dentro de dinâmicas específicas e com propostas específicas, né? O conhecimento científico ele tem como proposta um tipo de ação objetiva dentro da realidade social, tá bom? Então, o que ocorre na modernidade que pede, digamos assim, uma ciência específica para o entendimento da realidade social, né? Tem uma série de transformações ocorrendo aí no mundo ocidental que vai mudar a realidade social, né? Então, vamos dar uma olhada aí em duas, pelo menos, mudanças importantes. Primeiro, nós temos a Revolução Francesa. Que tipo de transformação para a realidade social a Revolução Francesa trouxe? A Revolução Francesa está dentro de um grupo de revoluções que nós chamamos de revoluções burguesas, que vão mudar as relações políticas, né, da sociedade ocidental. Dentro dessas revoluções, a Revolução Francesa traz para o nosso imaginário político novos valores, como são os valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a gente já tem aí começando a se formar, a se desenhar, né, isso que nós estamos chamando de modernidade. O segundo acontecimento, um marco importante aí para a gente entender quais são as características da modernidade, que é o contexto histórico que surge essa ciência, é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai marcar aí as alterações das relações econômicas, né? Nós temos aí uma outra maneira de produzir dentro da sociedade, pautada principalmente numa mão de obra assalariada, né? E o objetivo dessa produção agora é o lucro. Então, nós estamos mais preocupados aí em uma produção abundante, né? Na acumulação e no lucro, né? Então, essa aí é a forma que vai se desenhando, né, nesse momento histórico que nós chamamos de modernidade. E é nesse contexto e é o resultado dessas transformações e a necessidade de entender essas transformações que a sociologia aparece, para tentar explicar essas transformações, essas novas dinâmicas e, eventualmente, até novos problemas que essas novas relações começam a aparecer para a gente. Então, em seguida, nós vamos ver 3 métodos de análise sociológica, 3 metodologias de entendimento da realidade social, né? O primeiro foi criado por Émile Durkheim, nós chamamos aí do método funcionalista, né? O funcionalismo ou o método comparativo, né? Ele é considerado aí um dos pais da sociologia, né? Ele é um autor clássico, né? Por quê? Porque ele começa a desenhar aí um método de investigação da realidade social. Para criar esse método, o que ele faz, né? Ele tenta importar das ciências naturais a metodologia das ciências naturais para as ciências humanas. Então, ele pega aí as etapas de investigação, né,
das ciências naturais e adapta para as ciências humanas. Que etapas são essas, né? Primeiro é a observação de um fenômeno natural, depois é uma hipótese que explica esse fenômeno natural, depois a realização de experiência para comprovar a hipótese, né? Então, a terceira etapa tenta comprovar a segunda etapa, não conseguindo comprovar a hipótese, a gente formula uma outra hipótese, né? E depois volta de novo para a experiência para tentar comprovar essa segunda hipótese. E por aí vai. Então, ele pega isso das ciências naturais e cria e tenta criar um método de investigação para a realidade social. Esse método é chamado de método funcionalista ou método comparativo. Então, para ele, o sociólogo, ele precisa localizar o fenômeno social, que ele vai chamar de fato social, e investigar esse fato social a partir desse método comparativo ou funcionalista. Então, esse método é chamado de funcionalista porque ele entendia os elementos da vida social funcionando como um sistema. E esse sistema tinha interdependência, interagiu entre si como um corpo, como um todo, né? Onde cada parte desse elemento, desse corpo, melhor dizendo, funciona com um objetivo diferente. Então, por exemplo, o que seria um exemplo de fato social para Durkheim? Por exemplo, o casamento é um fato social, um fenômeno social, certo? Então, para ele, esse fato social era um elemento, um sistema inserido dentro de um sistema maior que cumpria a sua função, por isso funcionalismo. E que função seria essa? Regular a vida afetiva, a vida sexual, a educação de criança. Então, para ele, os fenômenos sociais, o fato social, funcionava como parte de um corpo, né? Desempenhando uma função específica. E para investigar esse fato social, repetindo, para a gente não esquecer, ele importou das ciências naturais as etapas de investigação. Só que já de início não houve esse consenso dentro das ciências sociais. Nós temos aí o nosso próximo autor, o autor clássico que a gente chama, que são os autores, que são os três autores que nós estamos vendo aqui, né? Primeiro já vemos Durkheim, agora estamos vendo o segundo, né? Que vão criar os principais métodos de investigação sociológica, né? E que hoje todos os outros autores, de uma forma e outra, são herdeiros de um desses autores ou de mais de um desses autores, né? Misturando aonde acha necessário ou complementando um autor com o outro para a sua investigação da realidade social. Então, o segundo autor aí é o Max Weber, né? O Max Weber ele vai criar um outro método compreensivo. Por quê? Porque ele cria um segundo método e não usava o método de Durkheim. É porque ele não entendia a realidade social da mesma maneira que o Durkheim entendia a realidade social. Ele não achava possível simplesmente importar um método de investigação das ciências naturais para as ciências humanas. Por quê? Porque as ciências humanas têm característica própria. A sociedade é composta por seres humanos ou por grupos humanos. Esses grupos, esses indivíduos, eles têm suas próprias motivações, eles têm intenção. Então, em toda ação social, existe uma intenção. Existe um sentido próprio. Eu, você, quando a gente toma uma decisão, parte para uma ação, nós colocamos nessa ação as nossas intenções, os nossos objetivos e damos sentido para a nossa ação, né? Para a nossa existência no mundo. Então, não é possível para Weber simplesmente importar o método das ciências naturais, porque o fenômeno natural não possui intenção, não possui sentido. E já na realidade social, o fenômeno
social tem intenção e tem sentido, tem objetivos. Então, ele vai falar, ó, o objetivo do sociólogo não é o fato social, como queria Durkheim, é a ação social. Essa ação que é direcionada, cheia de intenção e sentido. Então, cabe ao sociólogo investigar e descobrir as motivações dos atores sociais envolvidos nesse fenômeno, né? Chamamos aqui de atores sociais, pode ser indivíduos, pode ser um grupo de pessoas, pode ser instituições, né? São aqueles que investem em sua ação, repetindo, intenções e sentidos próprios, tá? Por isso que método compreensivo, porque a intenção do sociólogo, o objetivo do sociólogo é compreender essas ações sociais. Então, vamos aí para o nosso terceiro autor clássico, que é o Karl Marx. Karl Marx cria um outro método, chamado de materialismo histórico e dialético, né? Da mesma forma que a gente está usando o nome do método funcionalista, o nome do método compreensivista, para tentar entender quais são os fundamentos desse método, vamos tentar fazer isso com o materialismo histórico e dialético de Karl Marx. Para Karl Marx, para a gente entender a realidade social, a gente tem que entender as condições de produção da vida material. Como que as relações sociais que produzem, que dão condição de vida social, se realizam. Como que são constituídas as relações de produção, né? Por isso, materialismo histórico, porque ele está preocupado com as condições materiais de produção e reprodução da vida, né? Karl Marx vai observar que as relações na sociedade capitalista é feita por uma relação de trabalho assalariado. Então, as condições de produção material da vida, né, é dada a partir dessa relação entre o patrão e o empregado, ou entre o burguês e o proletariado. Essa relação que vai constituir a sociedade capitalista para Karl Marx, ela se dá a partir de um conflito. Por que o conflito? Porque esses dois atores, essas duas classes sociais, têm objetivos diferentes. Não é que Karl Marx ele simplifique a realidade social entre duas classes. É um pouco mais complicado do que isso. Ele imaginou que tem uma classe intermediária, de profissionais liberais, mas o jogo de produção para Karl Marx está entre essas duas classes, né? E aí é que entra essa terceira palavrinha aí, né? Materialismo histórico e dialético. Essa dialética que ele vai importar da filosofia alemã diz que dentro desse jogo de conflito, né, o patrão tem um interesse, que é lucrar. E para lucrar, ele precisa, um dos métodos, um dos mecanismos que ele tem para lucrar é pagar menos para o seu funcionário. O seu funcionário tem um outro interesse, que é sobreviver, ganhar o seu dinheiro, né, pagar a passagem, pagar o almoço. Esses dois interesses dentro da realidade capitalista, que tem como objetivo o acúmulo de capital, entra em conflito. Esse conflito, para Karl Marx, é o motor da história. É esse conflito entre o interesse de A com o interesse de B que movimenta e transforma a história. De maneira, estou aqui simplificando bastante, mas essa é a dialética, esse movimento histórico de conflito de interesses. Então, entre tese e antítese que vai gerar uma síntese, é sempre um movimento. Esse movimento é a partir do conflito, né? Então, Karl Marx monta uma metodologia pensando em entender a realidade social a partir das condições de produção material da vida. Ele enxerga dentro dessa realidade um conflito de interesses, né? E esse conflito de interesse vai transformando
a história, vai transformando a sociedade. Então, para investigar a realidade social, para Karl Marx, a gente tem que entender esse motor da história, que é essa dialética, esse conflito de interesses dentro da realidade social. Então, materialismo histórico e dialético está ligado ao conflito de interesse dentro do jogo, digamos assim, de produção da vida material, produção e reprodução da vida material. Então, alunos, nós vimos nessa aula o surgimento de uma nova ciência, uma ciência social chamada sociologia e o contexto que essa ciência aparece. Nós costumamos dizer que a sociologia é uma ciência que é fruto da modernidade, porque ela veio quase que atender uma necessidade desse momento histórico, né? E todas as transformações que a modernidade trouxe, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, né? Então precisava de um novo tipo de conhecimento científico para explicar essas transformações sociais. Observamos também que apareceram aí 3 autores ou 3 métodos científicos diferentes para poder explicar a realidade social. O método funcionalista, ligado ao sociólogo Émile Durkheim, o método compreensivo, ligado ao Max Weber, e o método do materialismo histórico dialético, ligado ao Karl Marx. Cada um tinha aí uma visão de mundo, uma visão da realidade social diferente, criaram métodos específicos, né, para explicar essa realidade social. Esses autores, eles vão estar presentes até hoje na sociologia, né? E todo sociólogo vai ser influenciado por um, outro, ou ambos autores, ou todos os autores, e para poder explicar a realidade social, eles vão estar combinando um ou outro autor, dependendo do fenômeno social que eles estão tentando explicar. Então agora, vamos nos aprofundar nos livros. Bons estudos e até a próxima!